fenômeno, então, de transferir para pessoas e situações do presente aspectos da vida psíquica ligados a pessoas e situações do passado é comum na vida dos indivíduos. Não apenas na relação terapêutica, mas mesmo aqui na aula, né? Vocês podem ter iniciado a disciplina de psicologia médica e ter lembrado, nossa, a professora Juliana parece a professora de geografia, parece minha professora, sei lá, de matemática. E aí, então, alguns sentimentos, algumas percepções, algumas concepções já são feitas naquele momento de início de relação. E esse fato também, então, pode acontecer na relação terapêutica. Então, Freud definiu transferência como: transferências são reedições, reduções das reações e fantasias que costumam despertar-se e tornar-se conscientes, mas com a característica de substituir uma pessoa anterior pela pessoa do médico. Freud, então, definiu que o paciente vai transferir ao médico, muitas vezes, características, né, de forma inconsciente, muitas vezes, mas vai transferir características, então, para a consciência na pessoa do médico. Aí tem aquela charge ali, né, do paciente gritando mamãe para o psicanalista, tá? Então, seria mais ou menos isso. Então, seria uma forma aí de rever essas relações. A transferência, então, seria o conjunto de expectativas, crenças e respostas emocionais que o paciente traz para a relação médico-paciente. Não se baseiam necessariamente na figura real do médico, mas nas experiências prévias do paciente com figuras de autoridades importantes. O paciente vivencia o médico como uma figura significativa do passado. Qualidade desta figura do passado serão atribuídos ao médico e os sentimentos associados serão experimentados da mesma maneira com o médico. O paciente, então, ele vai reencenar o passado, ao invés de recordar. E isso é um conceito bem importante associado à psicanálise. Essa reencenação de situações passadas. Bom, a transferência, muitas vezes, ela acontece, muitas vezes não, ela é, né, de fato, acontece de forma inconsciente, conforme a definição, né, freudiana, e ela é inadequada ao contexto atual, certo? Então, talvez não seja só essa memória que a gente vai ter da professora do passado, mas vai ser algo mais intenso e mais forte, que acaba permeando a relação médico-paciente. São repetições de um relacionamento do passado, em geral com pessoas significativas dos primeiros anos. E nesta relação de transferência, há uma busca da satisfação que nunca é completa pelo caráter, então, de substituição da relação verdadeira. Os impulsos insatisfeitos não estão conscientes. E a transferência, né, por definição, também pode ser uma resistência à recordação. Ao invés, então, do paciente recordar uma situação traumática, recordar uma situação intensa emocionalmente, que ele está ancorado nessas relações, então, mais da infância, ao invés de recordar, ele vai reencenar de forma a transferir para o médico essas relações. Cada relacionamento é uma mistura de um fenômeno real e de um vínculo transferencial, posto que a transferência encontra-se superposta às características reais. Então, a cada relação, nós vemos o indivíduo de forma real, mas associamos algumas ideias, então, ou algumas características transferenciais. Os psiquiatras dinâmicos, então, quando nós falamos do ponto de vista de psicoterapia e da teoria, né, do tratamento psicodinâmico, os psiquiatras, no momento da relação transferencial, eles não vão responder a essa transferência, eles vão identificar que existe uma transferência, mas eles não vão responder de forma emocional. Quando confrontados com agressões rancorosas dos pacientes, não vão rejeitá-las, mas vão entender qual que é a relação do passado que está sendo repetida. E daí a importância de eu, como psiquiatra, saber o que é um sentimento meu e o que é um sentimento do paciente. Se eu estou percebendo que o paciente está rancoroso comigo, sem um motivo específico, qual relação que ele está revivenciando? Qual relação está sendo reencenada nesse momento? E eu não posso voltar para ele de uma forma agressiva. Eu tenho que analisar, entender aquele sentimento e retornar de uma forma de entendimento daquela relação. A transferência, então, é a revivência dos acontecimentos.
mostra ao terapeuta aquilo a que o paciente resiste. E é o elemento para a compreensão do indivíduo. Durante um setting psicoterápico, é muito importante que o terapeuta identifique, muitas vezes na transferência, alguma resistência. Lembrem, porque a transferência também pode ser uma forma de não recordar algo traumático. Então, pode ser uma forma de resistir a alguma recordação. Então, isso eu vou ver lá na psicoterapia. Mas eu também vou ter na transferência, muitos elementos para compreender o indivíduo e que podem auxiliar não só num setting psicoterápico de tratamento, mas também num setting de relação médico-paciente com o médico, né? Vocês lá com pacientes de vocês no futuro. Então, na relação médico-paciente em si, essas atitudes transferenciais podem variar desde expectativas realistas do que o médico irá fazer o melhor, até possíveis idealizações. Pode ocorrer também uma transferência erótica ou expectativas de que o médico será abusivo. Isso vai acontecer e é muito interessante no momento em que vocês começam a ter essa relação com os pacientes, de perceber que isso de fato acontece. Sem muitas vezes vocês terem feito alguma interferência, mas essas transferências, essas revivências do passado e essas percepções às vezes acontecem na relação médico-paciente. E o objetivo aqui não vai ser que vocês façam, né, uma psicoterapia com o paciente, mas que vocês entendam. E que também vocês, de alguma forma, não respondam de forma emocional e impulsiva a esse sentimento que o paciente pode trazer. Mas tentem entender para conseguir, talvez, auxiliar esse paciente e entender a relação médico-paciente e o próprio paciente, né, a história de vida dele. Em um ambiente médico clínico, o objetivo, então, não é a resolução da relação transferencial. Não é, muitas vezes, uma interpretação mais dramática, né, da vida do paciente, mais intensa. Nós não vamos interpretar como resistência no momento de uma consulta clínica. Deve-se, sim, naquele momento, estimular a realidade da interação. Trazer o paciente de volta para o que de fato está acontecendo, para o que de fato, qual que é o trabalho médico naquele momento. Então, é importante que vocês identifiquem que ocorreu uma transferência e que aquele momento vocês podem retornar para o paciente com dados da realidade, com dados de o que vocês estão fazendo naquele momento e qual que é o objetivo daquela consulta. Mas a minha pergunta é, será que só existe essa transferência, né? Será que só o paciente transfere para o médico sentimentos? O que vocês acham? Nós chamamos, então, de contra-transferência, né? Ela também existe. Então, que é a resposta psicológica do terapeuta ao paciente. Isso, no primeiro momento, Freud não identificou e ele percebeu que existia, depois de um tempo de analisar, né, os pupilos dele, né, os alunos de psicodinâmica, ele percebeu que também existia essa reação, essa resposta psicológica do terapeuta ao paciente. E até essa preocupação, né, de que, bom, logo, se o médico X está tendo uma resposta emocional, talvez que não seja adequada naquele momento, alguém precisa observar isso, né, e ficar de olho o que é que está acontecendo, que o médico está tendo uma resposta emocional, talvez às vezes desproporcional ao momento da consulta, às vezes desproporcional à relação que se estabeleceu naquele momento. E aí, então, essa preocupação deu origem à análise didática, certo? E ali aí pode perceber, às vezes, ansiedades do analista, né, do psiquiatra, pode perceber reações do psiquiatra que vão ser avaliadas por esse supervisor. Certo? Bom, é só a definição, né? Então, a contra-transferência seriam esses sentimentos que o terapeuta experimenta na relação terapêutica. Por exemplo, termino uma consulta e eu tô muito angustiada. Eu não estava angustiada, né? Eu cheguei na consulta, eu estava bem, trabalhei, comecei lá meu ambulatório às 7 horas da manhã, o paciente das 7 horas, das 7h45, 8h30, 9h15, chegou o paciente das 10 e estragou o meu dia. Eu fui almoçar mal, o que é que aconteceu? E eu começo a observar que o
talvez o paciente tenha transferido para mim algum sintoma agressivo. Será que esse sintoma era dele? Será que a sensação agressiva dele repercutiu em alguma sensação minha de mal-estar? Então, quando a gente sente essas emoções que estão um pouco distantes do resto, né, da nossa rotina, muitas vezes a gente tem que dar atenção e não ignorá-las, né? Dizer, não, eu não vou nem dar bola para isso. Vou almoçar aqui rápido, não vai acontecer nada. Não, o que foi que eu senti? Será que isso é meu? Será que isso é do paciente? Será que ele estava com raiva? Ou será que eu fiquei com raiva do paciente? O que é que aconteceu que eu estou com essa sensação? E esses sentimentos são muito importantes. Se nós começarmos a negar toda a contratransferência ou encaminhar pacientes que a gente sente contratransferência, o consultório fica vazio muitas vezes, né? Porque é comum de nós sentirmos a contratransferência e a gente tem que saber, então, entender. E daí a importância de nos conhecermos, tá? Isso eu acho que é algo que eu sempre repito em todas as aulas, a importância da gente saber quem nós somos como médico, qual que é a nossa personalidade médica, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas habilidades, para que eu saiba que durante uma consulta difícil, eu vou, então, saber o que é meu e o que é do paciente, para não misturar as coisas, senão vira uma confusão e dá problema. Então, a definição de contratransferência. Da mesma forma que os pacientes experimentam transferência, os terapeutas experimentam contratransferência. São experiências inconscientes de cada um, com figuras importantes do passado. Transferência é discutida e analisada no processo terapêutico, e contratransferência é monitorizada por uma vigilância interna do terapeuta, que observa a emergência de sentimentos negativos e positivos em relação ao paciente, refletindo sobre a possível origem desses sentimentos no contexto de suas relações passadas. E aí aqui a gente sabe que não é obrigatório, né, mas é sugerido a todos os médicos que vão fazer psiquiatria que façam psicoterapia, né? Então, quem vai fazer a residência de psiquiatria, nós sugerimos fortemente que seja, então, sente na cadeira, né, do paciente. E mesmo quando nós somos psiquiatras, né, assim, com cancha, também é indicado que em alguns momentos a gente tenha nossos psicoterapeutas, tá? Para que essa vigilância interna, essa percepção do que é meu e do que é do paciente, seja sempre constante. Essa observação e essa vigilância interna. Mas é muito indicado também, eu acho, e aí para todo mundo que lida com pessoas, né, que seja feita a psicoterapia, eu sempre acho que é um luxo, assim, né, quem consegue ter essa oportunidade de fazer uma psicoterapia, eu acho que é bastante válida, porque nós conseguimos observar quem somos nós nessa relação, né, muitas vezes da terapêutica do médico-paciente. A contratransferência, ela é um elemento importante em qualquer relação médico-paciente. Possui manifestações múltiplas e variadas, e é por intermédio dos afetos contratransferenciais que o terapeuta sentirá e compreenderá o que o seu paciente sente. E aí, o que quer dizer isso? Muitas vezes, como eu dei o exemplo, né, eu estou atendendo numa boa e chega um paciente que depois daquele paciente eu comecei a me sentir mal, comecei a sentir uma agressão, uma raiva que não estava comigo. Às vezes eu estou sentindo 1/10 do que é a agressão que aquele paciente está sentindo ou do quanto ele se sentiu agredido por outra pessoa. Eu consigo, às vezes, perceber ali um pouco do sentimento do paciente. E isso é algo que nós podemos desenvolver, né? E acho que na psiquiatria a gente desenvolve muito isso, mas na medicina também. E às vezes tem pessoas que têm isso inato, né? De começar a conversar e perceber, não, isso aqui é ele que está sentindo. Nossa, que pesado esse sentimento. E aí conseguir sentir, né, o que o outro sente, tá? E às vezes isso vem de enxurrada, a gente não se dá conta que não é nosso aquele sentimento, mas é importante ter essa vigilância interna para perceber que às vezes aquele sentimento que somos invadidos durante uma consulta é muito do que o paciente está sentindo. A descoberta da utilidade da contratransferência não elimina a possibilidade de que ela venha a se tornar um obstáculo ao trabalho terapêutico. Quando o terapeuta não consegue discriminar os seus sentimentos, então fica muito difícil, né, essa relação. Né? Quando é muito intenso, essa sensação é muito difícil,
e aí então eu não consigo mais fazer um bom trabalho devido a uma contratransferência, e então esse paciente tem que ser encaminhado. Eu não vou dizer para o paciente, olha, eu estou com sentimentos muito intensos em relação a ti, porque tu me lembra muito a minha avó, que morreu de câncer, eu não vou conseguir te tratar porque tu está morrendo de câncer. Não, não falamos isso, por favor, tá? Esses sentimentos são muito íntimos, né? Então vocês vão guardar. Se é um sentimento forte, se é algo que vocês percebem que está sendo um obstáculo no trabalho, daí sim vocês vão encaminhar, mas simplesmente, muitas vezes, né, orientando o paciente de que vocês chegaram no limite de atendimento e que talvez um outro colega possa atendê-lo melhor. Mas é importante que vocês saibam também o limite emocional que vocês têm para trabalhar com cada paciente. E existe, muitas vezes, a contratransferência que a gente chama de patológica, né? Que seria, então, a gratificação de impulsos inconscientes, como necessidade de amor, necessidade de aprovação, voyeurismo, curiosidade, agressão, manipulação, necessidade masoquista e necessidade de controle por parte do médico, né? Ou do terapeuta. Essas reações contratransferenciais podem fazer com que ocorra uma seleção inconsciente de pacientes. Por exemplo, eu só quero pacientes belos, eu tenho muita dificuldade, vamos ver, por exemplo, né, eu tenho uma gratificação que eu tenho que ter uma necessidade de amor, de aprovação, eu acho que a beleza é o mais importante, eu preciso entender isso, eu só quero pessoas bonitas ao meu lado, e aí eu acabo tendo uma seleção de pacientes inconscientes. Né, ou eu vou ter só alguns grupos etários, eu tenho muito medo, né, sei lá, de ser agressivo, eu tenho medo de, sei lá, eu tenho que ter uma necessidade de aprovação muito grande, eu vou fazer pediatria. Tô fazendo bem coisas pejorativas, mas depois no final vocês vão ver que tem até estudos sobre isso. Né, ou eu tenho, por exemplo, uma necessidade inconsciente de agressão, e faço cirurgia, né? De uma certa forma, tem um ato ali, eu já comentei com vocês, né? Não violento, mas agressivo, e eu prefiro muito vezes um cirurgião que tenha mais uma contratransferência agressiva do que um impulso inconsciente de necessidade de aprovação, né? Que seja uma pessoa do que alguém mais inseguro. Ou, por exemplo, uma contratransferência masoquista, e isso pode às vezes trazer claro, né, reações patológicas. A gente tem aí uma linha tênue, às vezes, do que é patológico e do que pode ser um perfil que pode ajudar na profissão, mas sempre cuidando, porque isso pode ser patológico, e às vezes a gente vê, né, médicos que agridem os pacientes, médicos que com a necessidade, às vezes, de aprovação, acabam, sei lá, aceitando presentes caros dos pacientes, ou coisas desse tipo, e isso muitas vezes tem a ver com sentimentos contratransferenciais, ou seja, uma necessidade do médico de gratificação, de algum tipo de impulso inconsciente. E lembrem, a revivência, né, a reencenação desses sentimentos não vai aliviar esse médico. Esse médico talvez busque inconscientemente esses impulsos, essas necessidades, e isso nunca vai ser satisfeito, né? Porque talvez ele esteja fazendo uma reencenação de algo que vai ser um buraco sem fim, né? Então, num sentido de uma contratransferência patológica, daqui a pouco um médico abusador, né, que tenha alguma necessidade de controle ou masoquista, pode abusar de uma, duas, três pacientes e só vai parar, às vezes, né, lá na polícia. Certo? Então, por isso, talvez a necessidade que se tenha de fazer uma autoavaliação e observação desses sentimentos antes de que se torne uma contratransferência patológica. Bom, a contratransferência ela pode ser expressa como sentimentos negativos em relação ao paciente, que são prejudiciais ao vínculo médico-paciente, mas também podem ser desproporcionalmente positivas, idealizadas ou mesmo erotizadas. Dúvidas até aqui, pessoal? Tá tranquilo, prof. Tranquilo? Então tá. Né? Assim como tem paciência, essa questão da pessoa se apaixonar, né? E aí eu lembro que às vezes tem pacientes que começam, né? Doutora, não sei o que, tem um paciente que me convidou uma vez descaradamente, doutora, e depois aqui do consultório, o que a senhora vai fazer? Vamos tomar um café?
né? Ou, é casada, doutora, né? Como é que tá no casamento? Começa a meio que dar em cima, né? Até coisas, às vezes, um pouco mais tensas que acabam rolando durante a consulta. E aí, sempre a gente tem que trazer para a realidade, né? Olha, que coisa mais boa, né? Alguém para ficar na consulta, durante uma consulta, fica ali 45 minutos à disposição, tu só ouve, tu não pode colocar as tuas emoções ali, né? Tu tem que metabolizar, entender e retornar para o paciente. Ele é o centro, né, da consulta. O que não acontece quando está na casa da gente, né? A gente não é terapeuta. Doutora, Então, mas no caso se persiste, assim, se o paciente persiste insistindo uhum. nisso, aí você já corta e direciona para outra pessoa, né? Não tem por que manter esse contato. O que vocês acham? O paciente se apaixonou, apaixonado não dá. É que acho que tem um limite que tem que ser estabelecido dentro do que tipo as pessoas se sentem confortáveis, digamos assim. Porque, por Uhum. exemplo, vai ter paciente que é apaixonado por ti e não vai falar nada, até porque ele também sabe Uhum. que tu é o médico dele, sabe? E se ele não Uhum. vai falar nada, tu não souber de nada, ninguém sabe de nada. Mas enfim, mas aí é um limite que foi estabelecido, sabe? Então não teria por que cortar a pessoa. É isso aí, eu acho que tem que ter um limite, né? Tem que manter a relação real. Então, existiu um apaixonamento, mas a gente tem que ver o que está acontecendo. Claro, para quem é psicoterapeuta, para quem é psiquiatra, é muito mais fácil lidar, porque é exatamente isso que a gente vai trabalhar. O que está acontecendo, por que aconteceu aquele enamoramento, né? Como é que estão as coisas lá fora, o que está acontecendo nesse momento, e a gente vai analisar aquilo, é material para eu poder trabalhar. Numa consulta cardiológica, isso fica muito mais difícil, né? Mas acho que o médico tem que entender e, claro, dar um limite, né? Se a pessoa começa a interferir na vida privada, daí sim, daí isso talvez tenha que ter uma limitação, né? E aí tem que ter uma quebra aí de relação médico-paciente. Mas quando começa a ter isso, eu acho que a gente tem que voltar, então, quando não é psiquiatra, né? Porque o psiquiatra é muito mais fácil, a gente vai analisar esse material terapêutico. Se isso não termina, não termina, não termina aquele apaixonamento, eu vou fazer uma análise didática, isso vai ter um fim, né? Isso não vai ficar para sempre, isso é material que eu vou poder analisar com o paciente. Mas quando não é esse o objetivo da consulta, e aí começa a ficar difícil, eu tenho que trazer o paciente para a realidade. Lembrem, eu identifiquei que existia uma transferência erótica, eu identifiquei que existia uma contratransferência, sei lá, agressiva, idealizada. Eu tenho que, então, trazer o paciente para a realidade e sempre ficar vigilante comigo mesmo. Se isso se persistir e começou a atrapalhar a minha vida pessoal, bom, aí existe então a quebra. Mas, de novo, se vocês forem encaminhar todos os pacientes que têm transferência e contra-transferência, o consultório vai ficar vazio. A gente tem que saber lidar com elas, certo? Se começou a ficar muito difícil, eu me apaixonei pelo paciente, vai para psicoterapia. O que está acontecendo que eu me apaixonei? Tá bem? Tem tanto lugar para a gente se apaixonar, né? Como é que vai se apaixonar bem pelo paciente? Alguma coisa tem aí, né? Que o médico acabou se apaixonando pelo paciente. Isso não é o comum e não é o indicado. Não pode, né, pessoal? Eu acho que desde o juramento de Hipócrates até o bom senso e questões legais, né, a gente sabe que isso não pode acontecer, porque existe, às vezes, uma hierarquia emocional durante a consulta, né? O nosso objetivo ali não é se apaixonar ou ter algum tipo de gratificação, né? O objetivo do médico não é gratificar-se patologicamente durante uma consulta, tá bem? Bom, assim como pacientes têm certas expectativas em relação aos médicos, competência, ausência de exploração, objetividade, conforto, alívio, os médicos frequentemente também têm expectativas conscientes e inconscientes em relação aos pacientes. Mais comumente espera-se que os pacientes expressem sintomas de uma doença claramente explicável biologicamente, tenham aderência ao tratamento proposto, sejam emocionalmente controlados e, claro, né, gratos. Então, esse seria o paciente perfeito, né? Então, assim, Dona Maria, o que que a senhora tem? Ah, doutora, eu tenho uma dor muito profunda no peito, que me dói quando eu faço esforço, irradia para o braço, às vezes na mandíbula, eu tenho um pouco de sudorese, mas isso geralmente é aos esforços. Ah, gente, é uma angina aos esforços. Fiz o diagnóstico, aqui está o seu tratamento. E a dona Maria diz, muito obrigada. Daí ela volta, e agora, como é que a senhora está? Não, estou muito bem, fiquei muito bem, sou grata, aqui está uma flor para a senhora. Né? Então, isso é o paciente perfeito. Né? Então, essa é a expectativa que nós
médicos muitas vezes temos. Só que não é assim a vida real, né? A vida real é cheia de emoções, é com emoção. Médicos, então, que têm necessidades inconscientes de se sentir todo-poderoso, podem ter dificuldades com pacientes com certas características, tais como má adesão ao tratamento, pacientes que não colaboram, pacientes que desejam ouvir uma segunda opinião, pacientes com doenças crônicas ou pacientes terminais. Bom, contra a transferência erótica. Então, os médicos, eles podem ter necessidades inconscientes de serem adorados, desejados, amados e podem se valer de sentimentos transferenciais. Então, médicos podem ter ansiedades acerca de sua própria sexualidade ou desejos inconscientes em relação ao paciente, que resulta em uma dificuldade em obter dados de história sexual dos pacientes. E aí, se eu tenho dificuldade sexual, e aí por isso também muitas vezes a psicoterapia ajuda para que a gente possa se aceitar do jeito que a gente é, né? Ou entender a sexualidade, certo? E eu, às vezes, se eu não entendo isso, ou se eu ou se eu nego, ou se eu tenho alguma dificuldade, eu vou ter dificuldade também com os meus pacientes. E claro que a gente está falando de história sexual, questão de sexualidade, que tem tudo a ver com a teoria psicodinâmica, certo? Então, esse é um pensamento bem psicodinâmico, né? Que, bom, como é que eu vou puxar a história sexual, que para Freud, imaginem, né? Na psicodinâmica é o cerne, né, da consulta, muitas vezes, é tudo muito visto nessa questão da sexualidade, se eu tenho dificuldade sexual. Então, eu tenho que ter tranquilidade, né, ter tranquilidade com a minha sexualidade para eu conseguir, então, trabalhar isso com o paciente. Médicos como pacientes também é muito difícil, né? Porque muitas vezes o médico, quando ele se coloca na posição de paciente, ele tem necessidade, às vezes, de mostrar mais serviço e competência, né? Do que o médico que está atendendo, ou até mesmo negar a própria doença. E aqui tem uma vinheta ali, né? De contra-transferência. You are not as clever as you think. E aí o outro está pensando a mesma coisa, né? Você não é tão inteligente quanto você pensa. E aí um está pensando o mesmo do outro, certo? Isso é bem um sentimento, então, aí de contra-transferência, talvez, né? De um médico sendo atendido. Mas a aliança terapêutica, então, qual que é a definição? Seria a parte racional e intencional do paciente no tratamento. Mas antes de eu ver a aliança terapêutica, vocês têm alguma dúvida sobre transferência e contra-transferência? Querem que eu pare a gravação para perguntas? Bom, então as perguntas super interessantes que foram nessa aula, só quem assistiu presencial, síncrono, que conseguiu ver. Mas as perguntas não vão cair na prova, foram interessantes para nós, né, pessoal? Foi muito legal. Tá. Então, continuando. Aliança terapêutica, então, é a parte racional e intencional do paciente no tratamento. Envolve a motivação em superar a doença, contribui para colaborar e seguir instruções do médico, envolve expectativas racionais e irracionais e também, né, acaba influenciando na adesão ao tratamento e no vínculo ao médico. A aliança terapêutica já se viu que é dos fenômenos, né, mais importantes durante um tratamento, a aliança terapêutica. Muitas vezes, né, você quer saber, será, na psicoterapia, por exemplo, será que o que mais conta é a técnica psicanalítica, psicodinâmica, vendo frente a frente, psicanalítica deitada no divã, ou psicoterapia de apoio, ou terapia cognitivo-comportamental? Tem alguns estudos que mostram que a aliança terapêutica é dos fenômenos mais importantes. Bom, nós temos também a relação real, né? A gente tem que avaliar muito a relação real, avaliar os aspectos reais do terapeuta e do paciente envolvidos na relação. Na relação real, nós temos que ter, então, dedicação, habilidades, aceitação, tolerância, autenticidade e compreensão. Essas são características que acabam formando o cerne para a construção de um novo relacionamento objetal e realista. E é isso que é sempre reforçado, desde lá da supervisão, com o psiquiatra, né, que está iniciando a psicoterapia, até com a observação do colega que chamou porque está cansado de um paciente. A gente tem sempre que trazer, por mais difícil que seja aquele paciente, por mais transferência, sentimentos, né, de transferência contra transferência,
a gente tem que trazer a relação real. Então, para construir com esse paciente um relacionamento realista e autêntico, né? Com dedicação, habilidade, aceitação, tolerância e autenticidade, tá? Para a gente conseguir, então, tratar esse paciente da melhor forma possível. Sometimes I actually feel that I'm solving some of my childhood problems. Eu esqueci o nominho dela, mas ela responde. That's good, Charlie Brown, because then you'll be ready for teenage problems, young adult problems, marriage problems, middle-age problems, declining years and old age problems. Aí a carinha do Charlie Brown de tipo, oh shit. Let's get back to those childhood problems. Melhor eu ficar preso neles. É isso aí. Muito bom o inglês, Agatha.